Há palavras que, quando pronunciadas com fé, abrem os céus. Há orações que não ficam nos lábios, mas tocam o coração de Deus, especialmente quando são ditas no silêncio da noite, justo antes de dormir. Esta pode ser uma das revelações espirituais mais poderosas que você ouvirá hoje. Segundo Billy Graham, existem 5 súplicas que, se feitas com sinceridade antes de fechar os olhos, Deus responde com uma bênção imediata. Não porque sejam fórmulas mágicas, nunca, mas porque brotam de uma verdade profunda da alma humana. A necessidade de confiar, render-se e abrir o coração à ação do Espírito Santo. E sabe qual é a coisa mais impactante? Muitas pessoas vão dormir com a alma fechada, com a mente cheia de preocupações, rancores ou culpas, e não sabem que uma simples oração bem dirigida pode mudar completamente seu descanso e seu despertar. Neste vídeo vamos percorrer juntos essas 5 súplicas baseadas no ensinamento da Igreja, na sabedoria dos santos e no testemunho de Billy Graham, para que você também possa viver a paz profunda que vem do céu. Inscreva-se agora neste canal se deseja encher suas noites de luz, compreender o sentido da vida e receber consolos que despertam a alma. Aqui não falamos de coisas vazias. Aqui falamos do que transforma corações. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode acompanhá-lo até a eternidade. Mas antes de conhecer as 5 súplicas, devemos compreender por que a noite é um momento tão sagrado para a alma. Cada dia termina com um suspiro e cada noite começa com uma escolha. Eu me abandono nos braços de Deus ou me perco em meus próprios pensamentos. Para o cristão, a noite não é simplesmente o final de uma jornada. É uma porta espiritual, uma antessala do juízo particular que viveremos algum dia, um momento em que a alma, despida de máscaras e atividades, fica a sós com seu Criador. São João Crisóstomo dizia: a noite é tempo de silêncio e no silêncio fala Deus. Em meio à escuridão, tudo que parecia urgente durante o dia perde força. Os aplausos do mundo silenciam, as distrações se apagam e o único que permanece é o eco da sua consciência. Por que então este momento é tão propício para falar com Deus? Porque a noite revela quem realmente somos quando ninguém mais nos observa, quando o corpo descansa e a alma fica desperta. Deus se aproxima suavemente e sussurra: Filho meu, você me deixará entrar esta noite? É por isso que a Igreja nos convida a rezar as completas, a última oração da liturgia das horas, uma prece de exame, rendição e confiança, onde dizemos como o salmista: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Salmo 4, 9. Dormir sem orar é dormir sem bênção. É fechar os olhos para o mundo, mas não abri-los para o céu. E não há nada mais perigoso do que uma alma que adormece sem se reconciliar com seu Senhor. Por isso, quando Billy Graham falou dessas 5 súplicas noturnas, não o fez como uma fórmula a mais, mas como um chamado urgente para despertar a alma enquanto o corpo dorme. Mas antes de conhecê-las, escutemos o que aconteceu a um santo que descobriu o poder de uma única oração feita antes de dormir. São Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e grande mestre da oração, tinha um hábito inquebrantável. Nunca ia dormir sem antes falar com Deus como um filho fala com seu pai. Uma noite, já idoso e fraco, encontrava-se em sua pequena cela, consumido por dores e cansaço. Era um daqueles dias em que tudo parece pesar mais, até a alma. E embora suas forças fossem poucas, não quis fechar os olhos sem pronunciar algumas palavras a Deus. Sentou-se em sua cama, pegou seu crucifixo nas mãos, beijou-o com ternura e disse com voz trêmula: Senhor, não te peço saúde, nem descanso, nem consolos. Só te peço que me salves,
que não permitas que eu durma longe de ti. Toma-me, limpa-me, perdoa-me e faz comigo o que quiseres. Só não me soltes. Aquela noite São Afonso dormiu profundamente, mas o mais impactante veio depois. Um de seus irmãos redentoristas, que dormia no quarto ao lado, testemunhou anos depois que, no meio da noite, acordou com uma sensação de paz tão profunda que não podia explicar. Quando se aproximou do quarto do santo, encontrou-o dormindo com um leve sorriso e com o crucifixo ainda nas mãos, como se o próprio Cristo o tivesse abraçado em seu sono. Aquela experiência marcou profundamente aquela comunidade e deu origem a um ensinamento que São Afonso deixou escrito mais tarde. Não temas dormir se tens falado com teu Deus, porque ele vela enquanto tu descansas. Esse testemunho não é uma história piedosa para comover. É uma demonstração de uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos. A oração antes de dormir tem poder e pode ser o momento mais íntimo do dia com o Senhor. O que São Afonso fez não foi recitar muitas palavras nem buscar consolos emocionais. Simplesmente se rendeu, reconheceu sua pequenez e pediu o que a alma verdadeiramente precisa. E você, como são suas noites? O que diz a Deus antes de dormir? Ou será que você se deita todo dia carregando um fardo que não foi entregue a Ele? No próximo capítulo, vamos refletir sobre o que essa história nos ensina sobre nossa própria vida e descobriremos por que o que pedimos à noite define como despertaremos na alma. A história de São Afonso nos revela algo essencial. A oração noturna não é um simples ritual, é um espelho do coração. Quando você se aproxima de Deus antes de dormir, sem distrações, sem aparências, sem ruído, o faz a partir da sua parte mais autêntica, e o que pede naquele momento diz muito do que você carrega dentro. Se pede forças, é porque está cansado. Se pede consolo, é porque há feridas. Se pede perdão, é porque reconhece sua necessidade de misericórdia. Mas há algo ainda mais profundo. Pedir a Deus o correto transforma não só sua noite, mas sua vida. Muitos se deitam todos os dias pedindo que o amanhã seja melhor, mas não param para pedir o que pode fazer sua alma melhor. A noite é o momento perfeito para fazer um ato de abandono. Como dizia Santa Teresa de Jesus, nada te perturbe, nada te assuste. Quem tem Deus não carece de nada. E, no entanto, vivemos tão cheios de ansiedades, listas pendentes, reclamações não expressas, que ao chegar à noite a alma está inquieta, embora o corpo esteja exausto. A oração noturna, quando verdadeira, não é uma súplica desesperada, mas um ato de entrega confiante. É dizer a Deus, já fiz o que pude, agora entrego-te tudo. Por isso, as 5 súplicas que compartilharemos não são fórmulas automáticas, são caminhos de abertura, são chaves espirituais que Billy Graham iluminou como pontes para a bênção. Mas antes de revelá-las, é importante nos prepararmos interiormente, porque se você só ouvir as palavras, mas seu coração não se abrir, nada acontecerá. Este é o segredo que muitos esquecem. A bênção imediata que Deus dá nem sempre é visível no instante, mas sempre age na alma disposta. E essa disposição começa com uma pergunta sincera. Estou disposto a deixar que Deus entre na minha noite. Estou pronto para render o que me pesa, o que me fere, o que me impede de descansar. Porque se está, então cada súplica será como uma gota de luz na sua alma. E agora sim chegou o momento mais esperado. No próximo capítulo, revelaremos a primeira das 5 súplicas que Billy Graham nos convida a fazer antes de dormir. E acredite, é muito mais poderosa do que imagina. A primeira súplica revelada por Billy Graham, inspirada em séculos de sabedoria espiritual, é também uma das mais esquecidas em nossas noites agitadas. Uma súplica que,
se dita com o coração aberto, abre as portas do verdadeiro descanso. Senhor, purifica minha alma esta noite. Muitos se preocupam em limpar o rosto, as mãos, o corpo antes de dormir. Mas, e a alma? Quando foi a última vez que você a lavou na misericórdia de Deus antes de fechar os olhos? Esta súplica é humilde, simples, mas profundamente transformadora. Não parte do orgulho nem da autossuficiência, mas da consciência de que somos barro que precisa ser lavado pelo amor divino. Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, escrevia em seu diário: quanto mais reconheço minha miséria, mais se derrama sobre mim a misericórdia de Deus. Dizer ao Senhor: Bidos elibroseis, miseribrosedes, alisa prasoros elizer ao Senhor, vidos misericórdia, bidos e dozes érios. Purifica minha alma esta noite. É abrir a porta ao seu amor curador. É permitir que o Espírito Santo entre e atue como um fogo suave que queima a impureza, o orgulho, a dureza do coração. E não se trata apenas de pecados graves, trata-se também desses pensamentos que sujam a mente, dessas palavras que ferem sem que percebamos, dessas atitudes egoístas que mancham nossa relação com Deus e com os outros. Esta súplica tem um efeito imediato, porque quando é pronunciada com sinceridade, a alma se dispõe ao perdão. E Deus, que não se deixa vencer em generosidade, responde como um pai que abraça seu filho que volta do caminho. Embora seus pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Cada noite pode ser um batismo interior, uma oportunidade para renascer um pouco mais puro, um pouco mais livre, um pouco mais santo. E sabe o que acontece quando você faz esta oração com fé? A culpa perde seu poder, a insônia se dissolve, a alma se acalma e o inimigo que ronda buscando corações adormecidos no pecado não pode tocar quem se refugiou na misericórdia de Deus. Muitos santos recomendavam fazer um ato de contrição sincero antes de dormir, não por medo, mas por amor, porque sabiam que a alma que dorme em estado de graça dorme nos braços de Deus. Faça o teste esta noite. Não importa se foi um dia difícil, se você caiu, se sente que não é digno, apenas diga: Senhor, purifica minha alma esta noite. Lava o que está sujo, seca o que está molhado pelas lágrimas, cura o que está ferido, entrego-te tudo e confio no teu amor. Você verá como o descanso que segue não é apenas físico, é um descanso profundo de alma livre, como se um peso invisível tivesse se desprendido de você. E agora que a alma está limpa, o que vem depois? No próximo capítulo conheceremos a segunda súplica revelada por Billy Graham. E esta tem o poder de restaurar o que está quebrado dentro de você. Às vezes nos deitamos com o corpo limpo, mas com a alma cheia de feridas não cicatrizadas, dores que ninguém vê, palavras que nos marcaram, ausências que continuam ardendo no coração. Por isso, a segunda súplica que Billy Graham nos convida a fazer antes de dormir é esta: Senhor, sara o que ainda dói em mim. Não se trata de remoer o passado para lamentá-lo mais uma vez. Trata-se de permitir que Deus entre onde ainda não o deixamos entrar. Há feridas que não cicatrizam simplesmente com o passar do tempo. Cicatrizam quando as colocamos uma e outra vez no coração de Cristo. Você já percebeu como muitas vezes escondemos nossos sofrimentos até de Deus? Acostumamo-nos à dor como se fosse parte de nós e, sem perceber, vamos endurecendo a alma, nos protegendo até do amor. Mas Deus não força seu interior. Ele toca suavemente, espera, e quando você diz: Senhor, sara o que dói, Ele entra. Billy Graham ensinou que esta súplica tem um poder especial na noite, porque a noite é o lugar do silêncio, da verdade, do encontro interior.
Quando o mundo se apaga, a alma fica mais receptiva e é aí que pode começar a verdadeira cura. São João Paulo II dizia: o sofrimento humano alcança sua plenitude interior quando se torna participação do amor redentor de Cristo. E como participar desse amor redentor? Oferecendo o que dói, dizendo a Jesus, como fazia o Padre Pio em suas noites de dor: Senhor, toma minhas feridas e usa-as para o bem das almas. Esta súplica, quando feita com fé, transforma a noite em um altar. Sua cama se torna um lugar sagrado. Seu choro, uma oferenda. Seu silêncio, uma oração sem palavras. E então, algo começa a mudar. Nem sempre a dor desaparece imediatamente, mas surge uma nova força, uma paz doce, a certeza de que você não está sozinho, porque Deus nem sempre tira o sofrimento de golpe, mas sempre acompanha quem sofre. Você se atreve esta noite a olhar dentro de si e dizer: Senhor, sara o que ainda dói em mim. Toca onde ninguém tocou, entra onde é fechado. Sustenta o que já não posso carregar e faz que, mesmo doendo, minha alma continue confiando. Muitos encontraram cura não em um milagre visível, mas nesta súplica perseverante, noite após noite, até que a ferida se transformou em testemunho. Porque quando você deixa Deus curar suas feridas, elas já não destroem, santificam. E se acha que isso já é profundo, espere para descobrir a terceira súplica. Uma que, quando pronunciada com fé, atrai a proteção invisível de Deus sobre seu lar. Quando o dia termina e a escuridão se espalha, algo em nosso interior busca refúgio. Não é apenas uma necessidade física de descanso, é um anseio da alma de se sentir segura, saber que os seus estão protegidos. E é por isso que a terceira súplica revelada por Billy Graham tem uma força tão especial. Senhor, protege meu lar e os que amo. Vivemos em tempos incertos. As notícias trazem angústia. A sociedade está cheia de barulho e muitas vezes nossas casas, que deveriam ser ninhos de paz, tornam-se lugares de tensão, de silêncios duros, de feridas não ditas. Por isso, ao terminar o dia, elevar esta oração ao céu é um ato de amor profundo e de fé valente. Não se trata só de pedir segurança física, embora também. Trata-se de pedir a Deus que sua presença real e viva habite entre nossas paredes, que o lar se transforme em um santuário, que a graça desça sobre cada quarto, cada pessoa, cada silêncio. A Bíblia nos lembra constantemente como Deus protege os que o invocam. No Salmo 91 lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele te livrará do laço do passarinheiro, e essa promessa segue viva. Cada vez que um pai, uma mãe, um esposo, uma avó se ajoelha e diz com fé: Senhor, protege minha casa. O céu escuta. Os anjos se põem em guarda e uma barreira invisível de luz se levanta contra o mal. São Bento sabia disso, por isso abençoava lares, colocava cruzes, orava pelas famílias. Ele entendia que o lar é campo de batalha espiritual e também refúgio de Deus. Billy Graham ensinou que o coração da família é o lugar onde Deus quer reinar e que toda noite deveria terminar com esta súplica de proteção, como quem entrega as chaves da casa ao melhor guardião, o Senhor. Talvez você não tenha o poder de mudar os problemas que vivem seus entes queridos, mas tem o poder de interceder. Sua oração é uma lâmpada acesa na janela da alma. É um escudo invisível que abraça os que você ama, estejam perto ou longe. E se seu lar é lugar de luta, frieza, até indiferença a Deus, esta súplica é ainda mais poderosa, porque abre fissuras nos muros do egoísmo e deixa entrar a luz. Faça esta súplica esta noite. Senhor,
Protege meu lar, que tua paz reine aqui, que nenhum espírito de discórdia, medo ou escuridão tenha lugar neste lugar. Cerca com tua presença cada pessoa que dorme sob este teto e alcança com tua misericórdia os que amo, mesmo que estejam longe. Deus escuta, Deus age. E enquanto você dorme, Ele vela por você e pelos seus. Mas ainda há mais. A quarta súplica, revelada por Billy Graham, não só trará paz à sua noite, mas ensinará a deixar para trás todo o peso que a alma não deveria carregar. No próximo capítulo você aprenderá a soltar e confiar. Há noites em que o corpo está cansado, mas a mente não para. Deitamos com a alma cheia de pensamentos, coisas que deram errado, palavras não ditas, decisões que não sabemos como tomar. E o mais pesado nem sempre é o que vivemos, mas o que não podemos mudar. Por isso, Billy Graham nos convida, no silêncio profundo da noite, a pronunciar uma das súplicas mais libertadoras. Senhor, ajuda-me a soltar o que não posso controlar. Esta oração não é rendição no sentido humano, não é passividade nem derrota, é o ato mais alto de confiança. É dizer a Deus: tu sabes mais, tu vês mais, tu podes mais. Quantas vezes carregamos culpas que Deus já nos perdoou? Quantas vezes queremos ter o controle de tudo, como se o futuro dependesse só de nossas mãos? E sem perceber, nos enchemos de ansiedade, insônia, de um peso que a alma não foi feita para carregar sozinha. Santa Teresa de Jesus dizia: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Mas paciência não significa resignação amarga, significa confiança ativa, a certeza de que mesmo quando não entendemos, Deus está agindo. Billy Graham ensina que soltar não é fugir, é orar, confiar e descansar. É entregar a Deus aquela conversa que te inquieta, aquele problema que não pode resolver, aquela relação que dói, aquela preocupação com o amanhã, porque o que não está em suas mãos está nas mãos daquele que nunca falha. Pense nisso. Deus não te pede para carregar tudo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esta súplica noturna é como abrir as mãos da alma e deixar cair tudo o que pesa. Senhor, solto meu medo, solto minha necessidade de controlar, solto aquela ferida que não sei como curar, solto o futuro e me entrego a Ti. Sabe o que acontece quando você faz isso toda noite? Seu coração se liberta, a paz começa a visitar você e, embora os problemas não desapareçam, você já não é escravo deles. É filho de um Deus que vela por você mesmo quando dorme. Quantas vezes, ao soltar, finalmente descobrimos que Deus já estava agindo, mas precisava que abríssemos as mãos para poder enchê-las com sua graça. Esta súplica é como um suspiro da alma, e quando feita com fé, é mais poderosa que 1000 pensamentos. E agora, prepare-se para a quinta e última súplica revelada por Billy Graham. Uma oração que pode mudar não só sua noite, mas também sua eternidade. 5 súplicas, 5 chaves espirituais para fechar o dia e abrir a alma à paz de Deus. 5 frases que não são fórmulas mágicas, mas caminhos de confiança, humildade e fé. Senhor, perdoa-me pelo que fiz e pelo que omiti. Senhor, fica comigo esta noite. Senhor, protege meu lar e os que amo. Senhor, ajuda-me a soltar o que não posso controlar. Senhor, se eu morrer esta noite, recebe-me em tua misericórdia. Sim, essa quinta súplica talvez seja a mais séria, mas não deve nos assustar, porque não é súplica de desespero, mas de esperança. Billy Graham nos lembra que a morte não é o fim para quem vive em Cristo,
e que dormir cada noite como se fosse a última é viver com a alma desperta. Estas 5 súplicas rezadas com fé antes de dormir podem mudar seu descanso, limpar seu coração, afastar o mal, preparar sua alma para despertar, seja em um novo dia ou na eternidade com Deus. E o mais belo é que cada noite é uma nova oportunidade. Deus nunca se cansa de te ouvir, nunca chega tarde, nunca diz, já é demais. Esta noite, quando apagar a luz, não apague a fé. Feche os olhos, mas abra a alma. E se não souber o que dizer, se as palavras não saírem, faça silêncio. E repita simplesmente: Senhor, me entrego a ti. Tu sabes tudo, tu podes tudo, tu és minha paz. Descanse e que os anjos velem seus sonhos. Que a Virgem Maria cubra sua cama com seu manto e que o próprio Cristo seja seu descanso. Se esta mensagem tocou sua alma, se estas súplicas trouxeram luz à sua noite, inscreva-se neste canal. Aqui cada palavra é uma semente de esperança. Cada vídeo é uma lâmpada para a alma. E se você compartilhar esta mensagem, talvez outro coração encontre a paz que tanto buscava. Deus te abençoe. E boa noite no coração daquele que nunca dorme.